Todo metido a valentão, o senador bolsonarista Eduardo Girão, do Novo do Ceará, acabou sendo enxotado do debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, promovido pela TV Otimista, afiliada da Rede Bandeirantes, nesta segunda-feira, dia 16. A expulsão se deu em cumprimento a uma ordem judicial, que levou em conta a Resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para as eleições desse ano. O debate já havia começado e o senador foi retirado no segundo bloco do programa. Em seu artigo 44, a resolução do TSE determina que nos debates nas emissoras de rádio e televisão, aspas, deve ser assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, 5 parlamentares, fecha aspas. A norma até prevê exceções, mas desde que haja acordo entre as siglas que disputam a eleição majoritária. O Novo não tem 5 representantes no Congresso Nacional. No caso do pleito em Fortaleza, não houve consenso sobre a participação do partido, que é uma legenda cada vez mais da extrema-direita, né? Muitos deles vinculados ao bolsonarismo, inclusive. O pedido para a exclusão do excêntrico Eduardo Girão foi apresentado pelo Solidariedade, pelo Partido Solidariedade. Logo no início do segundo bloco do programa, um apresentador da televisão, Paulo César Norões, informou que o senador havia sido retirado e explicou que a emissora tinha sido intimada pela Justiça Eleitoral. O debate seguiu com as presenças dos outros candidatos, André Fernandes, do PL, Capitão Wagner, do União Brasil, Evandro Leitão, do PT, Jorge Lima, do Solidariedade, que entrou com pedido, Jorge Sato, do PDT, e Técio Nunes, do Solidariedade. Revoltado, o valentão pousou de vítima. Em áudio, Eduardo Girão choramingou. Aspas. Fico imaginando por que é que eles querem me calar. É porque eu faço denúncia, por exemplo, que eles não assinaram, não levaram à frente a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, do narcotráfico. E eles estão humilhando o nosso povo. Fecha aspas. O chororô, porém, não convenceu ninguém, não comoveu ninguém, nem sequer os bolsonaristas, que estão bem divididos na disputa da capital cearense. O episódio serviu apenas para alertar os outros estados. Se a resolução do TSE fosse aplicada em São Paulo, por exemplo, o cafajeste Pablo Marçal não promoveria as baixarias nos debates na TV, já que o PRTB, o seu partido inclusive com suspeitas de ligação com o crime organizado, com o PCC, não tem representantes no Congresso Nacional. Marina Helena, ex-serviçal do ministro bolsonarista Paulo Guedes, também não seria convidada, já que ela pertence ao mesmo velhaco novo do Eduardo Girão. Ou seja, faria bem para o debate em São Paulo, mas não está sendo aplicado. Entendo, o tal senador bolsonarista é um político grotesco. Ele coleciona cenas patéticas do mais puro oportunismo. Em setembro do ano passado, por exemplo, ele e outros 3 bolsonaristas, os senadores Magno Malta, PL do Espírito Santo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, foram a Nova York, nos Estados Unidos, para entregar à ONU um documento assinado por 52 parlamentares em defesa dos direitos humanos e contra a prisão de cerca de 200 terroristas que vandalizaram Brasília naquele fatídico 8 de janeiro de 2013. Só que eles erraram o endereço, já que o Comitê de Direitos Humanos da ONU não funciona nos Estados Unidos, mas sim em Genebra, na Suíça. O papelão foi motivo de galhofa no parlamento e na mídia. Como ironizou Chico Alves em artigo no site UOL na ocasião, aspas, para quem imaginou que o máximo de confusão geográfica na política brasileira seria o engano do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que mandou cilindro de oxigênio para o Amapá quando queria enviar para o Amazonas, esse limite foi ultrapassado. Fecha aspas. Os 4 bolsonaristas erraram de continente, fizeram fotos e vídeos para lacrar nas redes sociais, mas entregaram o tal documento em defesa dos direitos humanos dos arruaceiros golpistas no endereço errado. Aspas. O erro inacreditável rende uma bela esquete de humor, ainda mais se complementada com a tentativa do senador Eduardo Girão de justificar a bobagem. Em postagem no Twitter, ele argumentou que a comitiva cumpriu o procedimento de dar ciência ao embaixador lotado na ONU em Nova York.
aspas, talvez a repórter não saiba, mas não é preciso ir a Genebra para enviar petições ao Comitê de Direitos Humanos. O processo é feito online, postou Girão nas redes sociais. A pergunta inevitável, ironiza o jornalista no UOL, é: se poderiam ter feito tudo online, então o que eles foram fazer nos Estados Unidos? Ficou ainda mais claro que tudo não passou de lacração para o público bolsonarista. O senador cearense ainda se apressou em destacar que a viagem foi feita com dinheiro dos próprios políticos. Ok, mas embora os recursos tenham sido privados, eles pagaram foi um mico público. O episódio cômico é, na verdade, a representação do triste fenômeno de políticos que foram eleitos pelo processo democrático das eleições, mas que se dispõem a defender com unhas e dentes ativistas que atentaram contra a democracia. Nem que para isso tenham que se expor ao ridículo. Fecha aspas. Esse é o senador Girão, esse que foi removido, enxotado do debate no Ceará essa semana.